anseio que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramará teu Espírito e seus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e seus filhos profetizarão. Eu vejo milagre, eu vejo sinais, as trevas eu vejo de retroceder. E esse poder está sobre mim, está aqui. Eu vejo milagre, eu vejo sinais, as trevas eu vejo de retroceder. E esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem agora. Essa hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem agora. Essa unção chegou, já posso sentir. Esse poder está sobre mim. Essa unção chegou, já posso sentir. E esse poder chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem agora. Chegou, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem agora. Você almoçou? Você tem saúde? Tem fôlego de vida aí? Deixa eu ouvir um glória a Deus bem alto, bem alto, bem alto. Um aleluia mais alto ainda. Porque eu não sei você, mas quando eu ouço chegou a hora, é Deus dizendo o seguinte: chegou a promessa, chegou o milagre, chegou a restauração da sua família, chegou o vinho novo, chegou a esperança. Quando eu falo, não sei você, chegou a hora, eu estou dizendo, chegou a cura, chegou a transformação. Então, eu quero que você que está aqui no corredor, dá um passinho para a esquerda e para a direita, e fala para o seu irmão assim: irmão, não sei se para você chegou a hora, mas para mim... Vamos ver então? Chegou a hora dos filhos manifestarem agora. Vamos lá! Chegou a hora, chegou a hora. É o meu sexto culto hoje. Dos filhos manifestarem agora. Eu não vou me cansar. Chegou a hora, chegou a hora dos filhos manifestarem agora. Eu quero que você agora ore. Não é aquela oração assim, ó. Não, é a oração de quem sabe que chegou a hora. A fé não é adivinhação. A fé é acreditar naquilo que ainda não tem, não existe. E talvez tenha uma área na sua vida que você precisa de um milagre, de uma provisão. Eu preciso. E se eu preciso clamar.
Todo filho que está com fome, ele precisa falar: mãe, ô pai, eu estou com fome. A oração é você ter um relacionamento com o seu pai. Muitas vezes nós estamos perguntando a Deus: Deus, para onde eu vou? E Deus está dizendo: só segue. Deus, mas como vai ser? Só segue. Mas e os boletos? Só segue. Mas como? Só segue. O segredo do evangelho é negar a si mesmo e seguir a Jesus. Tome a tua cruz e siga-me. Levanta as mãos assim, ó, e diga: desespero, eu vou seguir Jesus. Diga: enfermidade, eu vou seguir Jesus. Ansiedade, fique em silêncio, eu vou seguir Jesus. Diga: circunstâncias que tenta me calar, eu vou seguir Jesus. Se você vai seguir Jesus, abra a tua boca e começa a orar. Pai, em o nome de Jesus, aqui está a sua igreja, uma igreja apaixonada que resolveu seguir a Ti. Nós vamos seguir ao Senhor Jesus no dia mau, no dia bom, na alegria, na tristeza. Sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança com esse Deus. Ele é o meu socorro bem presente, não no tempo da alegria, mas no tempo da dificuldade, no dia mau, no dia que nada acontece, no dia que eu quero desistir, no dia que o desânimo parece que encontrou espaço. Ei, eu vou seguir, mesmo a circunstância dizendo não, mesmo a enfermidade querendo bater a porta, mesmo a dificuldade chegando dia a dia, mesmo que muitas vezes eu ouvi alguma coisa hoje que não agradou o meu coração, mesmo quando o meu planejamento não dá certo. Ei, eu vou seguir Jesus, eu vou caminhar com Jesus, eu vou pro alvo, e o meu alvo é Cristo. Ei, casamentos restaurados, famílias transformadas, um povo incendiado. Quem tem um chamado dá um glória, quem tem um chamado dá aleluia. Ei, ei, é seguir Jesus, e se vier dificuldade, eu vou seguir Jesus. Chegou a hora dos filhos manifestarem agora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora dos filhos manifestarem agora. Coloca a mão na sua cabeça e você vai cantar comigo assim, ó. Chegou minha hora. Você pode falar isso? Chegou minha hora. Chegou o quê? Chegou minha hora. É, Deus conta com você. Chegou minha hora dos filhos manifestarem agora. Vai ter que ser mais alto, com mais vibração. Chegou minha hora. Chegou minha hora. Sim, Deus. Chegou minha hora dos filhos manifestarem agora. Olha pra alguém e diga: Chegou chegou essa hora. Seja ousado. Chegou essa hora. Chegou essa hora dos filhos manifestarem agora. Ei, não aceite um culto de qualquer jeito. Está na hora da gente se apresentar a Deus como um culto de sacrifício no altar. Está na hora de a gente se apresentar e se quebrantar no altar. O nosso sacrifício hoje, irmãos, está tão distante daquilo que um dia foi. Pastor, mas parece que tem uma frieza. Não, a frieza somos nós. Nós precisamos voltar a queimar. Nós precisamos buscar o primeiro amor. Porque um dia nós podemos abandonar ele. Mas hoje, se você vem aqui, você vem em busca de uma renovação, de um tempo novo em Cristo. E esse Deus todo-poderoso, você recebeu um convite de alguém, você veio pela internet, ou você é membro dessa igreja, e você veio aqui hoje para seguir a Jesus. Guarda isso, seguir a Jesus. Antes
de você sentar, você vai dizer para alguém, umas 3 pessoas, não é da sua conta. Pode falar isso? Não é da sua conta. Não é da sua conta. Pode sentar, por gentileza. Não é da sua conta. Pastor, mas... Então... Pastor, mas eu queria saber... Então, não é da sua conta. A nossa maior dificuldade hoje chama-se ansiedade. Hoje nós queremos tudo para ontem. E tem circunstâncias e situações que Deus está dizendo para mim e para você, não se preocupe com isso. Não se preocupe com amanhã. Porque tem coisas que não é da sua conta. Esse seu nervosismo tem tudo a ver com aquilo que ainda não chegou. Essa preocupação tem a ver com aquilo que não está no seu controle. E hoje nós vamos falar da história de Pedro. E Pedro é aquele cara enxerido igual a gente, que muitas vezes está ansioso. E nós vamos verificar que quando Jesus, o ressurreto, depois da morte de Cristo, e é importante você entender a Bíblia na hora da leitura, quando que foi depois da cruz e antes da cruz, porque senão nós vamos fazer uma leitura e nós não vamos entender nada. Eu quero que, para sua atenção melhorar, eu quero que você levante sua cabeça. Pai, eu quero colocar hoje essa igreja maravilhosa em tuas mãos. Um povo que não nasceu para andar cabisbaixo, mas um povo chamado para erguer a cabeça. Tira a distração, tira a preocupação da manhã, dos boletos, de como vai ser. Se for, Pai amado, para nós pegarmos o celular, que seja para anotar alguma coisa. Mas não permita que hoje nada venha a ser roubado. O tempo da primícia, da entrega, de algo que pode mudar completamente a minha vida. Uma palavra pode mudar completamente todo o cenário da sua vida. Olha aqui para mim. Você não precisa saber o que vai acontecer. E isso já, só de você falar, já te desarma. Porque hoje nós estamos na geração que precisa saber o que vai acontecer. Quem aqui já pediu comida pelo iFood ou um aplicativo? Seu pedido chegou no estabelecimento. Aí você está olhando. Seu pedido saiu do estabelecimento. Previsão de entrega 7 horas da noite. Se não chegar, a gente já manda um recado reclamando. Se chegar, quando bate na porta, motoqueiro, buzina, a gente já faz a oração, já chega a refeição e a gente já come. Nós estamos na geração que, se você fizer uma prova, por exemplo, eu fiz a prova da OAB, primeira fase. Quando eu cheguei em casa, já queria saber o resultado. No meio do caminho, olha que responsabilidade. Dirigindo, eu já queria saber os resultados. Por quê? Nós queremos saber o que vai acontecer. A mulher ficou grávida. A primeira coisa que nós queremos saber é: será que tem batimento cardíaco? Ainda mais para quem perdeu. E o sexo? É homem? É mulher? Vai ser azul, vai ser rosa? Chá de bebê? Quem vai noivar, casar? Chá de cozinha? Porque nós queremos sempre saber o que vai acontecer. Você faz o exame, descobre lá um mioma. É maligno ou benigno? Enquanto eu não sei, meu Deus do céu, minha cabeça já vira. Por quê? Nós queremos saber rápido, para ontem. Você faz uma negociação. Toda hora que o telefone toca, você quer saber o que vai acontecer. Mas levanta as mãos assim, ó, e diga assim: eu não preciso saber o que vai acontecer. Só preciso saber quem está me conduzindo. Faz assim, irmão, ó. Você está estressado. Tem uns nó em você aqui, ó. Sabe por quê? Porque você está muito preocupado com o que vai acontecer.
Você nem tirou a habilitação, já quer o carro. Calma. Você nem comprou o terreno, já quer a casa pronta. Calma. Você não precisa saber como vai acontecer, você precisa saber de quem está te conduzindo. O nosso problema é que a nossa ansiedade muitas vezes vai tirar Deus, porque eu quero ver acontecer, e aí a nossa força vai atrapalhar o que Deus ele tem para fazer. Independente do que Deus te dá, e Deus vai entregar muitas coisas para essa igreja, porque nós estamos em expansão, nós estamos em uma área de governo, estamos em uma área de crescimento, e essa área de crescimento, não é que Deus vai mandar um monte de empresário, Deus vai fazer você prosperar nessa igreja. Diga bem alto, você não precisa saber o que vai acontecer. Coloca para mim João 21, do 15 ao 22. João 21, do 15 ao 22. Aqui é a hora que Jesus, ele ressurreto, depois da morte, ressuscita, e vai ter um encontro com Pedro. E Pedro é uma das pessoas mais curiosas em saber o que vai acontecer. E você vai ver a resposta que Jesus dá para você que é curioso, que está doido para saber o que vai acontecer. Preste atenção nos detalhes que a Bíblia vai nos dizer, porque cada vírgula, cada letra pode fazer a diferença na minha e na sua vida. Mas o detalhe que eu quero que você preste muita atenção é: siga-me. Pastor, eu tenho dívida. Siga-me. Pastor, eu estou com um desafio muito grande. Siga-me. Pastor, veio uma enfermidade. Siga-me. Pastor, mas eu briguei em casa. Siga-me. Pastor, eu vim hoje querendo ir embora da igreja e nunca mais voltar. Siga-me. Nós vamos verificar isso. Quando você desarma, você deixa Deus entrar e controlar por completo a sua vida. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. 3 ordens. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, olha o que Jesus agora vai orientar Pedro, aquele que está louco para saber o que vai acontecer. Preste atenção. Em verdade eu lhe digo, que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Sabe o que ele está dizendo? Você vai morrer, e a sua morte não vai ser fácil não. Você vai para um lugar onde você não quer ir. Imagina Deus chegando em você numa revelação. Não é um milagre, não é a provisão, não é a restituição, não é a restauração, mas ele dizendo: você vai morrer. E o seguinte, a morte vai ser feia para você. Você vai morrer de cabeça para baixo. As vestes não é igual o que você quer não, é o que você não quer. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Pastor, eu quero glorificar a Deus com a minha casa nova. Pastor, eu quero glorificar a Deus no meu carro. Pastor, minha irmã, talvez as suas dores, os seus desafios, porque se Deus contasse todas as suas dificuldades, no dia que você se converteu, você não estaria aqui hoje. E aí no tempo de maturidade, ele chega para Pedro e começa a dizer: você vai morrer, se prepare, mas isso vai glorificar o nome de Deus. Então, olha a ordem. Então lhe disse: siga-me. Mas eu vou morrer. Minha casa está uma bagunça. Está tudo complicado. Pastor, não tem como ter um iFood, um aplicativo do iFood, dizendo: olha, o anjo saiu com a minha promessa. Olha, o anjo chegou com o milagre que você precisa. Ah, não tem esse aplicativo não. Graças a Deus não.
mas tem a direção e tem a presença de Deus que hoje está alcançando o seu coração. Por isso que Ele está dizendo: siga-me. E aí Pedro é igualzinho a gente. Quem estava do lado de Pedro? João. Dá uma olhadinha no que ele vai fazer para João. Ele vai jogar batata para João. Talvez você nunca viu e nunca pensou nisso, mas dá uma olhadinha. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Quem era o discípulo que ele mais amava? João. E este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia, e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Era tipo assim: eu vou morrer desse jeito? E quanto a ele? Senhor, eu estou com o aluguel atrasado, estou com a vida, a saúde complicada, estou tudo quebrado. E quanto ao meu irmão do lado aqui? E quanto a minha irmã, que não é nem da igreja? E quanto o meu vizinho, que faz um monte de coisa errada? A nossa preocupação não é nem com a gente, não é com nós, não é conosco. A nossa preocupação é e o outro, como é que está? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Jesus, ele quer cuidar hoje de cada um. Você é único para Deus. Sabe qual é a nossa preocupação? Nós somos os nossos maiores adversários. Pastor, eu estou fazendo e o pessoal se reuniu para falar mal de mim. Pastor, eu estou passando uma prova. E o outro, pastor? Ei, acalma-te. Pedro também era assim. Ei, Pedro, você vai morrer. E João? E aí Jesus vai dizer: e se eu quiser manter ele vivo? O que isso te importa? Já imaginou você chegar no pastor com uma reclamação, um apontamento, e eu falo para você: o que te importa? Será que você teria estrutura para permanecer? Imagina o seu supervisor olhando para você e falar: o que te importa? Jesus é esse Deus maravilhoso que está dizendo o que te importa. E olha o que ele vai dizer: quanto a você, siga-me. Pede perdão para Deus por tanto questionamento que você fez. Pede perdão para Deus por tanto apontamento que você fez. Pede perdão a Deus de tantas pizzas que você falou mal de alguém. Pede perdão a Deus quando você reúne o seu grupo seleto e você começa a falar mal de quem não está presente. Pede perdão a Deus. Porque enquanto você está reclamando, Jesus está dizendo: o que te importa isso? Siga-me. Porque toda pessoa que tiver tempo para reclamar, para apontar, não vai ter tempo para seguir. E o inimigo, ele tem uma estratégia: é deixar você que siga Jesus. Ele quer que você fique paralisado. Ele quer que você que é líder, que tem que fazer uma casa de paz, que você não faça. E ele vai colocar os pratos que vai fazer você paralisar. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema no casamento, pode ser a bênção, pode ser o seu imóvel, pode ser a sua casa, pode ser um apartamento, pode ser um carro, tudo para você não seguir. Mas hoje Jesus te trouxe aqui dizendo o seguinte: não se importa com o que vai acontecer, só se importe com uma coisa: siga-me, siga-me, siga-me e siga-me. Pedro estava preocupado em controlar o amanhã. Toda pessoa que tenta controlar o amanhã, ela vai roubar a paz do hoje. Que dia que é hoje? Que dia da semana é hoje, gente? Que dia? Pergunta para sua mente: por que você está preocupado com a segunda-feira? A preocupação do amanhã tem roubado a sua paz do hoje. Mas e ele? Como é que vai ser ele? Ô Pedro, não te importa. Ô Pedro, preocupa com agora, Pedro. Ô minha irmã, se seu marido não veio, se preocupa com agora, irmã. Se teve uma crise, se a conta vai vencer amanhã, Deus está dizendo para você agora: se preocupa com agora. Porque você está vivendo sem paz por um motivo único: você não tem vivido hoje.
E você está se preocupando com o amanhã. Era um Jesus ressurreto. Era um Jesus que ressuscitou. Aquilo que você está lutando para conquistar, Jesus já havia pago na cruz. Ei, pensa comigo. É um Jesus que estava morto, todo mundo viu, crucificado na cruz, e agora conversando com Pedro. Quem está aguardando a vinda de Jesus? Será que o maior discípulo que não crê é Tomé ou somos nós? Porque era o ressurreto, falando com Pedro, e dizendo, você vai morrer, para a glória de Deus ser manifestada. Ei, escuta, não era Jesus antes da cruz, era Jesus depois da cruz, morto. Ao terceiro dia ele ressuscita, aparece, dá alimento para Pedro, e Pedro está preocupado com outro. E Jesus está dizendo, ei, se preocupa com hoje, se preocupe com agora. Levanta as suas mãos, quem está aqui agora adorando a Deus, dá um glória a Deus bem alto. Sabe o que ele estava dizendo? Ei, cuide do próximo passo. Ô Pedro, para de se preocupar com o que vai acontecer com João, com Mateus, com Ney, com a Belle. Se preocupa agora, Pedrinho, com aquilo que eu vou fazer na sua vida. Sacode alguém e diga assim, as minhas preocupações agora vão silenciar, porque eu estou disposto a viver o hoje. Levanta as mãos, diga assim, remédios, você tem dias contados na minha vida. Diga ansiedade, você não vai governar a minha vida, porque eu estou preocupado com o agora, com o hoje, em nome de Jesus. Pedro queria saber a previsão, e ele? Quem está passando por prova aí, levanta a mão. Agora aponta assim para o irmão. Diga assim, pastor, e ele? E ela? E você? O que te importa? Fala a Bíblia. O que te importa? Por que você não para de se preocupar com o que ainda não veio e começa a se preocupar com hoje, com agora? Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Pedro, cuida da sua vida. Pedro, para de se preocupar com essa loucura que você posta hoje, já que é preocupado quantos likes teve. Quem que está vendo o seu comentário, quem não comentou, quem comentou. Ei, meu irmão, nós estamos doentes. Perceba quando você manda um recado para alguém, dá 2 azulzinhos lá, e a pessoa não responde durante 15 segundos. A sua cabeça já começa a dizer, está contra mim, é perseguição, está tendo alguma coisa errada. O que te importa? O que te importa? Nós somos, meu irmão, igual adivinhos. Nós queremos saber a previsão. Nós queremos dar um passo só se for seguro, só se Deus for, eu vou, se Deus for na frente. Diga para o seu irmão com carinho, diga assim, Deus não vai na frente. Diga, Deus vai dentro. Deus vai dentro. Agora a gente está doido. Pastor, está fugindo tudo do controle. E o que te importa? Pastor, mas e o que te importa? Deus não tem previsão para você. Deus tem presença para você. Pastor, mas não tem um mapa. Eu queria tanto mapa, pastor, porque quando eu vou para um lugar eu coloco no Waze e cai certinho. Às vezes se engana, mas eu queria um mapa. Pastor, não tem um calendário do futuro? Irmãos, não tem. Deus não entrega um calendário do futuro. Deus só dá uma direção. Segue. Estou sofrendo. Segue. Está difícil. Segue. E se eu te falar que vai piorar? Só para ver se você vai seguir ou vai parar. E se eu te falar que a bênção vai chegar, e às vezes a bênção é mais fácil te paralisar do que o tempo do deserto. Porque no deserto ninguém quer ficar no sol e nem no frio.
Você vai caminhar, você vai seguir. Ei, siga Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Siga Jesus. E aí muitas vezes no meio do seu trajeto vai vir uma bênção. E a bênção tem uma possibilidade de parar você, tirar você de ser obreiro. Por quê? Você vai se preocupar com a bênção. Acorda, irmão. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Eu também tenho. Eu tenho que fazer as coisas, irmãos. Eu fui em 5 igrejas hoje. Olha o meu ânimo de adorar a Deus. Por quê? Porque eu escolhi como estilo de vida seguir a Jesus. E como vai ser? Não me importa. O que importa é que eu vou seguir a Jesus. Pedro tinha amnésia. Presta atenção. Pedro seguia. Jesus, ele vem no meio daquele mar. Eles acham que é um fantasma. E agora Pedro, ele fala: posso ir contigo? Posso ir na sua direção? Jesus disse: vem. Jesus estava dizendo o seguinte: segue. Pedro foi ou não foi? Foi, olhando na direção de Cristo. Quando veio a preocupação do que iria acontecer, o que aconteceu com Pedro, gente? Afundou ou não afundou? Mas afogou? Por quê? Porque ele disse: Jesus. Se você vive hoje, vive agora, é só clamar Jesus. Sabe o que chama atenção? É que quando ele clamou, Jesus não veio voando, não veio correndo. A Bíblia vai dizer que Jesus vem, Pedro. Pastor, o que você está querendo dizer? Vai ter luta, vai ter naufrágio, vai ter deserto. Mas se eu seguir a Jesus, se eu me parecer com Jesus, na hora da minha tribulação, olha o que Ele vai fazer. Agora se eu paro, se eu estou longe, talvez você vai gritar. E Ele, não é que Ele não quer ouvir, é que você está distante demais, a comunicação está distorcida. Sacode esse irmão, por favor, e diga assim: só segue a Jesus. Você quer um calendário do futuro ou quer seguir a Jesus? Você quer um mapa completo do que pode, do que vai acontecer? Ou você quer a direção de continuar caminhando com Jesus? Como é que vai estar o tempo amanhã? Vocês viram já? Vai estar chovendo ou vai estar sol amanhã? Como? Vai estar sol ou chuva? Eu vou perguntar e você vai falar assim para mim assim: o que te importa? Pode ser? Pode ser ou não? Como vai estar a previsão do tempo amanhã, pessoal? É o que Jesus está dizendo para a gente. Não, mas eu quero a previsibilidade. Eu quero as coisas. Não, irmão, fica. O pessoal da cantina, não vai nem para a cantina, fica. Quem estiver na cantina lá, manda vir para a igreja para ouvir a palavra. Porque está mais preocupado com a cantina, com o docinho que vai acontecer, do que essa palavra é para você. Não vai na cantina não, fica aqui. Eu vi o da Paz correndo para lá para a cantina, ele é serviço. Manda o da Paz voltar, a gente come cru, a gente leva para casa. O mais importante é você ouvir a palavra, irmão. Você precisa ouvir essa palavra. Deus não vai ter mapa completo na sua vida. Deus vai dar direção para você continuar firme caminhando. Levanta as suas mãos e diga assim: amanhã, o que te importa? Mas e quanto a este? O que te importa, Pedro? Mas e João disse: o que te importa, Pedro? Pastor, mas eu não vou ter dinheiro para vir na conferência cura. R$30 eu não tenho, o que te importa? Pastor, eu parei de fazer as coisas porque na igreja está pegando coisa demais, pedindo coisa demais. E Jesus está dizendo: o que te importa? É minha obra, é minha casa. Eu vou querer mais, eu vou exigir mais. Sabe por quê? Porque o inimigo está roubando o sacrifício, o inimigo está roubando a fidelidade. Deus está dizendo: ei, o que te importa? Alguém já esteve numa estrada perdido e tudo escuro? Eu não sei você, mas às vezes eu vou para alguns sítios para casamento, e quando eu entro na estrada, o GPS tudo apagado.
A primeira coisa que você quer, irmãos, é um farol, é uma direção, é uma luzinha acesa. Levanta as mãos assim, ó, por favor, e diga assim: meu Deus não vai me entregar um farol. Digo, meu Deus vai me entregar uma lanterna. Pastor, por quê? Porque se der um farol, você vai ver muito longe. Agora com uma lanterna dessa, tudo escuro, você coloca nos seus pés. Lâmpada para os meus pés. É o caminho. Hoje Jesus está dizendo: para de pedir farol. Você pode pegar o seu celular assim, por favor? Ei, desarma. Fica tranquilo. Cadê a mídia para filmar? Tem que filmar. Dá trabalho. Filma ainda aí para nós hoje, que a só da mídia tá na lanterna. Olha só. O farol ilumina a estrada inteira, mas a lâmpada ilumina o necessário para você não tropeçar. Pastor, mas como vai ser depois, irmãos? O que te importa? Pastor, eu tenho só um pouquinho de luz. Pastor, eu tenho só um pouquinho de fé. Eu tenho só um tiquinho de dinheiro. Coloca na mão dele. Porque hoje ele está dizendo para muita gente aqui: o que te importa é o que vai ser amanhã. O que importa é a direção do hoje. Coloca nos seus pés assim, ó. E diga bem alto assim: Deus não vai me dar a direção para todo o caminho. É só o que me basta agora. Só agora. Só agora. Quem está recebendo, dá uma glória a Deus bem alto. Deus está falando com você? Ou você quer saber o que vai acontecer amanhã? Volta para o horóscopo, irmão. Estamos na geração que mais quer informação. Estamos na geração que menos tem comunhão. Estamos na geração que a gente acorda, quer saber o que está acontecendo no mundão. Mas somos a geração que menos tem comunhão. Não tem sentido. E hoje Jesus está te chamando para voltar a ter comunhão. Para você não se preocupar. Tem muita gente hoje sendo curado da alma. Eu sinto e eu vejo isso. Vai vir uma vontade de chorar. Porque isso é palavra de conhecimento. A gente tem se perdido por causa da preocupação do amanhã. Muita informação e pouco relacionamento. Ô Pedro, só segue. Por que Jesus apareceu para Pedro? É simples. Porque primeiro ele queria restaurar, para depois Pedro seguir. Escuta isso. Tem coisas que vão acontecer, Jéssica, Alex, e Deus ele permite para restaurar, para depois a gente seguir. Você já andou com pessoas que querem tirar sua paz? Ou você é essa pessoa que tira a paz de quem está do seu lado? Sabe quando isso acontece? É muito simples. Toda pessoa que não consegue controlar o futuro próprio, o meu futuro, ela vai tentar controlar o futuro dos outros. Pedro, você vai morrer. Pedro que andou sobre as águas. Pedro que teve a experiência de jogar rede. Pedro estava falando com Jesus ressurreto. Pedro viu Jesus ser crucificado, morto.
Está falando com Jesus. E ele não consegue controlar ele. E agora ele está apontando para o irmão. Sabe quando seu marido vai melhorar, irmã? A resposta está na sua ponta da língua. Quando você melhorar. Quando você colocar um espelho em você e dizer: eu preciso melhorar. Minha mãe ganhou minha família inteira para Jesus. Sabe como? Nos constrangendo em amor. Saudade dessa geração. E se tirar o que você faz na igreja? Será que você permanece na igreja? Saudade das veinhas. Saudade. Ontem eu conversei com a doidinha da Selma e da Andréia. E eu falei: saudade de vocês. Doida, maluca de pedra. Mas apaixonada por Jesus. Um Pedro. E aí por causa de coisas, e coisas vão acontecer, a gente para de seguir a Jesus. E Jesus está dizendo para Pedro: só segue, Pedro. Segue. Mas fizeram isso aqui com a minha filha, pastor. Tiraram minha filha da dança. Mas Pedro falou que ia matar ele. Ele ia morrer. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Você chega na igreja sem nada, irmão. Jesus restaura, cura, te dá tudo que você pede, que você quer. E a gente vai deixar de seguir. Controla o seu futuro, irmão. Controla o seu presente, melhor dizendo. Nem aconteceu, a gente já está desesperado. Quem disse para você que fé é saber tudo? Fé nunca foi e nunca será saber tudo. Fé é continuar. Continuar. Mesmo sem saber tudo. Quer saber tudo? Conheço uma cigana. Quer saber tudo? Conheço uma mulher que lê lá um cristal, sei lá do que. Você quer vencer tudo? Segue. Deus está curando muita gente aqui hoje. Segue. Volte a incendiar. Como que eu volto, pastor? Segue. Pastor, mas dizem que o amanhã é desconhecido. É verdade. Alguém sabe se você vai chegar na sua casa hoje? Alguém sabe se vai ter comida no prato amanhã? Alguém sabe o que vai acontecer no nosso país amanhã? Alguém sabe? Mas mesmo você não sabendo amanhã, escuta isso. Você que tem Cristo Jesus não vive desgovernado. Agora você vai entender porque Pedro estava falando com Cristo, que tinha morrido por mim e por você, ressuscitou. E ele só pode liberar uma palavra porque ele fez. A morte de cruz foi a pior morte que existia, irmãos. E Jesus está dizendo: olha, você vai morrer para glorificar o meu nome. Agora sabe quem está falando com você, Pedro? Jesus estava morto ou ressuscitou? Ele está lá no sepulcro ou vivo está? À destra do... E se você seguir a Jesus, você vai estar na onde? O que te importa? O que te importa é que estão falando de você? O que te importa? O que te importa se não estão te aceitando? O que te importa se você está com enfermidade? O que te importa? O que te importa? O que importa
É que a sua vida mesmo, o que vai acontecer amanhã, não está desgovernado não está sem governo não, tem governo. Tem alguém que já morreu, tem alguém que já ressuscitou, tem alguém que está preparando o caminho, tem alguém, meu irmão, que as ruas são de ouro e de cristal, tem alguém, meu irmão, que está preparando um banquete para nós. Ei! O reencontro para mim é todo dia. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado com amanhã. O amanhã é desconhecido, mas nunca esteve e nunca estará desgovernado. Fica de joelho aí, por favor. Se você quiser. Pede perdão aí. Pede perdão aí. Sabe por quê? Quem conduz o seu amanhã, ele já venceu o desconhecido. E ele venceu definitivamente. Aquilo que a sua ansiedade hoje está procurando informações, Jesus já disse: eu venci. Já defini. É hora de você parar de perguntar o que vai acontecer. É hora de começar a perguntar a Deus qual é o próximo passo. O que vai acontecer com ele? Não, qual é o próximo passo? Não tem lanterna hoje. Aliás, não tem mapa hoje. Tem lanterna. A ansiedade sempre vai dizer: me mostra. Eu quero saber tudo. E a fé vai dizer: eu tenho o suficiente, que é para você continuar. A fé está te dizendo hoje: acalma-te. Você tem o suficiente para continuar. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. O que te importa? Sinta a glória do Pai. O que te importa? Não se detenha, Porque você se tem as hoje é o lágrimas suficiente. rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo com o secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe. Pode levantar. Você vai levantar de Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, sua presença é o que eu mais quero. Jesus, sua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que flua de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Que arrepio na alma e a gente sente. Jesus, não tem ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Pega só o dedo e segue. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Você seguir. Presença que mexe com Já venceu tudo em definitivo. Que causa arrepio a gente sente, Jesus. Finança venceu definitivo. Enfermidade A venceu. tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Começa a dizer: eu sei.
sirvo um Deus que venceu o definitivo. Eu sirvo um Deus que já venceu Abraão. Eu sirvo um Deus que não me deixa desesperado. Eu sirvo um Deus que governa a minha vida. A tua presença. Você sabe o que é? Segue-me. Isso é difícil, hein? Fui pesquisar o que é segue-me. Você vai ficar uma semana para estudar isso. Tem muita coisa para a gente entender o que é o segue-me. O segue-me nada mais é. Eu quero que você coloque a mão na posição de receber assim, ó. Escuta isso. O segue-me significa confie. O segue-me é confie. Confie. Se as lágrimas rolarem, Só confie. e as batidas do seu coração Mas acelerarem, confie. é Ele mexendo no secreto Oh, da Pedro, o que te gente, importa? o lugar que ninguém E conhece. se eu quiser deixar ele vivo? Mas Ele viu Segue. e sabe Mas curar. ele... Você pode ter argumento. E sabe Você pode ter razão. curar. Não vou perdoar porque eu tenho argumento e tenho razão. Segue-me. Pai, perdoe. Porque eles não sabem o que fazem. E hoje, você que veio convidado, você que está na igreja e de repente parou na fé, parou no caminho. Hoje Jesus ele tem uma solicitação a você. Volte a me seguir. Ou você que foi convidado por um amigo, uma amiga. Você veio aqui não foi porque alguém simplesmente te convidou, ele foi uma lanterna. Mas o Espírito Santo te trouxe. Para quê, pastor? Segue-me. E hoje eu te pergunto: quantos querem, por livre e espontânea vontade, seguir a Jesus? Se entregar a Jesus? Entregar suas ansiedades a Jesus? Entregar suas dores a Jesus? Entregar sua vida a Jesus? É aquele que já venceu definitivamente aquilo que você está preocupado com amanhã. Se você quer Jesus, se você quer se entregar, se você quer voltar para Jesus, eu te convido. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Me permita orar por você. Pastor, mas tem que ir aí? Você tem que sinalizar. Você tem que tomar posição. Isso, vem. Vai vir mais gente. Casal, vem hoje. Volta para a essência hoje. Isso, meus amigos. Cadê a terceira pessoa? Onde você está? Segue. Só segue. Você está morrendo de preocupação. E Jesus está dizendo, só segue. Só vem, vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu que já venci no definitivo, vos aliviarei. Cadê a terceira pessoa? Onde você está? Tem um casal que hoje precisa vir para Jesus urgentemente, voltar para a casa do Pai urgentemente. Onde você está, casal? Vocês que tiveram uma conversa difícil, Jesus te chama hoje. É o casal que precisa estar aqui no altar hoje. Volta, segue, segue. Mas por quê? Mas para quê? Porque só comigo. E Jesus está dizendo, só segue. Só segue. Só volta. Só vem. Só se aproxima. Só esteja comigo. Cadê a terceira pessoa? Tem pelo menos mais 2 pessoas hoje. Onde você está? O pessoal da cantina não é para ir lá. Deixa a coisa acontecer lá. Só na hora do aviso vocês vão lá. Só depois do dízimo e da oferta. Cadê a terceira pessoa?
Você vai ser usado por alguém agora. Aliás, você vai ser usado por Ele agora. E você vai dizer para alguém que você sabe que talvez você convidou, ou de repente você nem não conhece ele, mas sem constrangimento. Você vai liberar só uma palavra. Você vai dizer o seguinte: a lanterna está acesa. É hora de você seguir. Pode falar. Seja usado por Deus. A lanterna está acesa. Estou vendo nada. Jesus te chama para o altar. Só você seguir. Cadê você? Onde você está? Isso. Só segue. Isso. Cadê a quinta pessoa? Só segue. Só segue, só vem, só se aproxima, só volta, só se entrega, só se arrependa. Você que está com uma situação muito difícil, 40 dias, conta esse dia de hoje, 40 dias. Tem solução chegando em 40 dias. Só segue, só volta, só firma. Tem mais alguém? Senão eu vou orar para esses 4 príncipes e princesas. Você que está com calafrio, está mais difícil para vir. Se você soubesse a água que você vai beber, você nunca mais vai tornar a ter sede. Segue. Se posiciona. Tá difícil, né? Te traíram lá, né? E Jesus te diz que te importa. Vem para Ele. Se fazia com tanto amor, né? Queima no seu coração ainda, né? Pastor, porque Deus deixou fazer isso que te importa. Vem hoje. Vem agora. A oração já foi feita, mas eu quero que todos vocês coloquem a mão no coração junto com eles aqui. Eu quero que vocês só repitam o que eu vou dizer aqui agora. Repita em alto e bom som. Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu vou morar no céu. Vocês 4 jovens, esse mês nós vamos ter encontro com Deus. E eu peço que os jovens da igreja vêm para esse lado de cá também. Próximo culto nós vamos comprar aqueles negócios de papel, aqueles que não mancham, para celebrar, fazer festa. Pode fazer antes. Bexiga. Tem que celebrar. Tem que festejar. Porque vidas estão retornando ao Pai. Eu queria que uns 10 jovens viessem para cá assim, ó. Uns 10 aqui também. Sabe por quê? Precisamos voltar a queimar. São vidas. Sabe por quê? Está cheio de gente chorando às vezes no hospital porque um jovem está sendo enterrado, porque um jovem foi preso, porque uma jovem engravidou. E nós estamos parando de celebrar, festejar aquilo que Jesus está restaurando para casa. E vocês são os meus convidados para ir nesse encontro com Deus. Quando terminar a celebração, a festa, guarda isso. Vai ter um pessoalzinho de laranja que com muito carinho vai perguntar o seu nome, se conectar com vocês, entregar um passaporte, que é para você ir para o encontro, que vai mudar a sua vida por completo. Que hoje não seja só um momento, mas seja uma permanência de um novo tempo na vida de vocês. Eu quero que só nesse momento acenda as luzes, que é para eles verem que vocês não estão mais sozinhos. Hoje vai ter amor, vai ter abraço e vai ter festa. Fica de costa para mim e de frente à sua igreja. Receba um abraço. Isso, custa nada. Vocês
que estão entregando a vida a Jesus, vamos assim com o pessoal de laranja. Sabe o que é bonito? É que você não precisa nem falar. Mas vocês viram que as meninas abraçaram as meninas e os meninos os meninos? Respeito, honra, é o que nós ensinamos nessa casa de oração. Eu quero que você que está de pé, pegue a sua melhor oferta, pegue o seu dízimo. Não dá mais, meu irmão, para você servir a Deus e alimentar Mamon. Não dá mais. Nós precisamos servir a Deus e alimentar quem me governa. Não dá mais na hora do dízimo e da oferta a gente procurar alguma coisa para fazer, para se esconder. Não dá mais na hora do dízimo e da oferta aquele que já governou, aquele que já venceu por nós. Na hora de um apelo, na hora de um chamado para você fazer parte da obra do Senhor, você fingir que não é contigo. Nós tivemos a nossa Santa Ceia e talvez você não pôde trazer a oferta especial, mas tem um objetivo, tem um propósito. Não dá mais, irmãos, para você simplesmente apresentar a sua aliança aqui na igreja e depois sumir, apresentar os seus filhos e de repente não ter mais tempo, aquilo que é a promessa, Deus dá e você para de seguir, não dá mais, não dá mais. E essa palavra é para isso hoje. Não dá mais, irmãos, para você que entrou, que não tinha nada, Deus te dá tudo e de repente você vira as costas na hora de ser fiel a Deus, não dá mais. Orem. Nós estamos indo a lugares que você tem noção. O Elber está nos ajudando uma missão assim que em breve eu creio, eu profetizo, e eu não tenho vergonha de falar que os sonhos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Já tocou no coração, já liberou algo, mas eu não consigo entrar se eu for sozinho. Pastor, você está preocupado com amanhã? Não, eu estou te alertando para o hoje, porque se a igreja for fiel no dízimo no hoje, irmãos, em breve, boas notícias, surpreendentes notícias vão acontecer rápido. Não dá mais para você ver ontem, sábado, lotado de jovens aqui, sexta-feira lotado de mulheres aqui. Irmãos, olha a obra de Deus acontecendo. Aí o inimigo vai dizer, está frio, não está acontecendo, está ruim. Irmão, o que te importa? Pega hoje o seu melhor, a sua oferta. Pega hoje aquilo que te custa. Em breve, no mês de setembro, já vai colocando no seu coração, ou nem vem na ceia, nós vamos fazer uma oferta de sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque um grande espaço Deus está nos dando, e eu não vou encarar esse grande espaço se não tiver os dizimistas, os ofertantes, pessoas que acreditam nessa grande obra. Dando certo, em um mês, vocês vão ver o que vai acontecer nessa igreja. Em um mês, seus filhos vão estar aqui, você vai estar ali. 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Eu sei que nós vamos tomar posse, mas eu quero que você faça um sacrifício, algo que você nunca fez. Eu estou te preparando para setembro. Se Deus incomodar o seu coração, irmãos, vai ser algo que você nunca fez na sua vida, mas para você viver algo que você nunca viveu na sua vida. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Você está na sua casa, também pode fazer. Você vai trazer no altar, irmãos. Não pode negociar o altar. O altar é lugar de entrega. O altar é lugar de renúncia. O altar é lugar de entregar o seu melhor. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo, mesmo que seja no digital. O meu celular, faça. Irmãos, seja fiel. Segue. Vai fazer no cartão? Segue. É uma oferta que vai te custar. Ei, o dízimo não custa. Dízimo ele já te deu. É só você devolver. Pastor, eu não vou dar para Deus. Tá bom, dá para o diabo. Devolve para o diabo. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo. Vocês da mídia, pega a oferta, pega dízimo. Vocês do louvor, pega a oferta, pega dízimo. Não podemos apresentar-se a Deus sem um sacrifício. Nós vamos orar. Pai, em o nome de Jesus,
Eu coloco a vida financeira dessa igreja próspera, dessa igreja abençoadora, dessa igreja que Deus tem levantado empreendedores, pessoas de influência. Deus vai colocar você em mesas, Deus vai mudar o seu endereço, Deus vai mudar o seu patamar, Deus vai quebrar ciclos. Se prepare para a multiplicação rápida, leve e próspera. Não vai faltar coisas pequenas e nem coisas maiores, em o nome de Jesus. O Deus do ajuste, o Deus do agora, o Deus que diz que te importa com amanhã, Ele está dizendo: eu quero a sua fidelidade, eu quero a sua obediência, e você vai ver que o resto demais eu farei, diz o Senhor dos exércitos. Mas amanhã, Ele já venceu o amanhã. Passa o cartão, mas traga aqui na frente no altar, em nome de Jesus. Mas vem com alegria, vem seguindo, vem abençoando, e se prepare, converse com o seu cônjuge. Amor, qual é o nosso sacrifício para setembro? Amor, qual é o nosso sacrifício para o mês de setembro? Amor, mãe, jovem, qual é o nosso sacrifício? Qual é a oferta que você nunca entregou? Deus colocou no meu coração que em setembro não vai ter oferta excelente de R$50. Vai ter oferta de sacrifício, que eu nunca fiz na igreja. Em 12 anos, nunca fiz. O Elber sabe o que eu estou falando. As loucuras que eu estou fazendo, sem ter nada na mão. Mas eu não preciso ter nada na mão. Eu preciso ter aquilo que eu carrego, que é a presença de Deus. Você crê nisso? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Pastor, é a primeira vez que estou na igreja. Olha lá um pessoal lá no fundo, mais uma ali. Olha que tanta gente bonita. Oh, glória, mais uma amiga ali. Pessoal ali no fundo. Você que é da igreja, levanta a mão quem está visitando pela primeira vez assim, ó. Olha aí, você que é da igreja. Eu quero que você vá lá, cumprimenta essa pessoa, dê boas-vindas para essa pessoa. É importante você apertar a mão, dizer: irmão, seja bem-vindo, aqui é a sua casa. E eu quero que a igreja aplauda Jesus por essas vidas. Isso. Comece assim, da vergonha, mas é assim que é bom. Deus é bom. Solta os recados aí do mês, por favor, por gentileza. Solta aí os recados. Pastor Michel, vem cá daqui a pouquinho, por favor. Solta aí os recados, por gentileza. Pode apagar as luzes. Os recados aí do mês. Graça e paz, família Avivamento. O mês de agosto começou e Deus já preparou coisas incríveis que vão marcar a nossa vida. Então já anota aí na sua agenda e vem viver tudo isso com a gente. E dia 14, às 20 horas, teremos nosso culto da Viva Loma, com participação especial da pastora Cris, diretamente dos Estados Unidos. Nós estaremos lá, esperamos por você. Do dia 21 a 23 de agosto, nós teremos a nossa conferência Cura, um tempo de restauração e transformação para as nossas vidas. E dia 24, às 20 horas, teremos nosso culto de casais. Chame um casal amigo e venha ser edificado. Dia 28, 29 e 30 de agosto, nós teremos um encontro com Deus do Aviva Jovem. E o encontro é tremendo! E os nossos cultos de terça a sexta-feira, às 20 horas. Lembrando que terça e sexta-feira apenas para o Viva Jovem. Então chama todos os seus amigos e familiares. E aos domingos, nossos cultos da família em 2 horários. Às 17h30 e às 19h30. Chama sua família e vem. Então foi isso, família Avivamento. O mês de agosto está incrível, né? Deus abençoe e tchau, tchau.